Em entrevista à Rádio Povo Ceará de Fortaleza, o ex-presidente Lula classificou a prisão de Guido Mantega como Operação Boca de Urna. O objetivo, claro, acrescentou, é mais uma vez prejudicar o PT às vésperas de uma eleição. Não havia motivo para a prisão, argumentou Lula. Parece até deveria se chamar Operação Boca de Urna, porque está chegando perto das eleições, outra vez ele vem para cima do PT. O Guido é um homem que foi ministro da Fazenda, é um homem que tem residência fixa, portanto, as pessoas poderiam tratá-lo como todo ser humano tem que ser tratado. O que é preciso é que as pessoas não sejam julgadas pelas manchetes de jornais antes de se cometer, antes de se apurar sobre o crime ou não. Porque se a pessoa for condenada pela manchete dos jornais, seja na televisão, no rádio ou na imprensa escrita, essa pessoa pode ser inocentada depois que ela já está condenada publicamente. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, afirmou que a prisão do ex-ministro Guido Mantega é arbitrária, desumana e desnecessária. Falcão disse ainda que Mantega é ex-ministro, tem endereço fixo e nunca se negou a dar esclarecimentos, sendo assim midiática a prisão em um hospital. Bom, para a gente entender melhor a prisão e a revogação da prisão de Guido Mantega, nós convidamos a advogada criminalista Camila Marques de Oliveira. Boa noite, Camila. Boa noite. Seja bem-vinda. Bem. Camila, explica para a gente. A defesa do ex-ministro, os aliados dizem que essa prisão não deveria acontecer, já que o ministro tem residência fixa, não é foragido. Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, o que nós temos que pensar é a respeito da lei da prisão temporária. O que a lei da prisão temporária fala? Ele fala no artigo 1º que para as investigações. O artigo 2º traz a questão do endereço, do localização, e já o artigo 3º traz um rol de crimes. A gente tem que fazer assim, artigo 1º com o artigo 3º ou artigo 2º com o artigo 3º. No caso em tela, a mídia que foi feita em cima da prisão, Sim. Ela trouxe como se fosse um estardalhaço para a população. Tá, precisava disso? Tem que se pensar nisso. O decreto de prisão, ele fala do artigo 1º, ele não fala da questão do endereço, né? Ele fala que é para as investigações que foi decretada a prisão. Então, assim, no primeiro momento se prende, depois, logo em seguida, solta. As investigações continuam. A medida de busca e apreensão que aconteceu poderia ter acontecido e todos os elementos teriam sem a prisão. Sim. Então, na sua opinião, realmente não precisava ter sido feita essa prisão temporária. As investigações continuarão mesmo com ele. Exatamente. Sem ter sido preso. Tanto é que ela foi revogada logo depois. Quando o juiz Sérgio Moro disse que ele não sabia da intervenção que a mulher dele passava, nesse momento, é permitido cancelar sem ter levado ele preso? Ele podia não ter sido levado preso naquele momento? Olha, ele foi apresentado, ele se apresentou na porta do hospital, né? Sim. Ele estava à disposição. Foi uma questão de uma decisão da hora, de ter levado. Mas, tendo em vista a situação como era delicada, a necessidade é que tem que ser vista. Sim. E o ex-ministro Mantega, ele não oferecia risco nenhum naquele momento. Ele não oferecia risco de desaparecer, por exemplo. Por que, na sua opinião, Sérgio Moro decretou essa prisão, então? Olha, ele decretou a prisão com o fundamento das investigações e com base nos crimes que foram praticados. Ele foi preso porque ele era quem ele era. Sim. E na sua opinião, isso não deveria ter acontecido desse jeito? Foi um erro? Muito tem se falado, juristas têm criticado, muitas analistas têm criticado do jeito, da forma como foi feita. Na sua opinião, foi errada essa prisão? Olha, na minha opinião, as prisões, elas têm que ser bem fundamentadas, elas têm que estar de acordo com o que está previsto na lei e tem que ser respeitado o direito do indivíduo que está sendo preso de ter suas liberdades restritas, mas da maneira mais correta, de acordo com o que prevê a Constituição, de acordo com o que prevê a lei. Sim. Você, inclusive, falou sobre essa cobertura midiática. Você acha que a Operação Lava Jato tem tido isso, uma cobertura muito midiática, de espetacularização da investigação que está sendo feita? Sim, e é muito complicado para o advogado criminalista quando a opinião pública já está contra o seu cliente.
se era culpado ou não. Antes do final do processo, alguém está sendo investigado. Ele pode ser absolvido. Sim, é o que a gente ouviu agora até o ex-presidente Lula dizendo que a pessoa ela é julgada realmente antes de se acabar o processo de investigação totalmente. É isso que tem acontecido. Exatamente. Sim. Quando que a pessoa é correto ser presa temporariamente? O que ela precisa ter praticado para que isso aconteça? Então, como eu te expliquei, existe a lei, né, da prisão temporária, que tem o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º. O artigo 3º, ele traz um rol de crimes. Então, quando presente um daqueles crimes, se for prejudicar as investigações, de acordo com o previsto no artigo 1º, aí pode ser decretada a prisão. Ou então, quando é de difícil localização do indivíduo, que é o que prevê o artigo 2º. Então, somente nesses casos, estritamente, pode ser decretada uma prisão temporária. Vamos ficar de olho agora, daqui para frente, então. Exatamente. Obrigada, Camila, pela sua Imagina. participação.